Se tem um perfil de cliente que eu tenho uma grande dificuldade de atender, é o cliente que não expressa sentimento. Aquele cliente que ele simplesmente não fala nada. Tu pergunta se ele gostou, ele mal, dá uma cenadinha na cabeça aqui. Cliente que não demonstra interesse, não demonstra nenhum tipo de emoção, não fala absolutamente nada, você não consegue arrancar nada desse cliente. Talvez você já tenha passado por essa situação e sabe o quanto isso é difícil. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma estratégia para a gente conseguir trabalhar melhor isso. Bom, existem casos em que não tem como a gente interpretar ou adivinhar o que o cliente está pensando. Muitas vezes o cliente dá sinais de compra, própria troca de olhar entre o marido e a esposa, né, a postura, a comunicação corporal do cliente muitas vezes conota aí uma intenção de compra. Só que a estratégia melhor que existe quando você quer ouvir uma pessoa falar, quando você quer que a pessoa comece a se abrir, é a arte de fazer perguntas. E eu separei algumas perguntas cruciais que todo corretor precisa fazer. Antes disso, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Quer ver a importância de perguntas? Você analisa o seguinte. Presta atenção numa entrevista que o Silvio Santos faça para um entrevistado e que o Faustão faça. Observe o seguinte. O Faustão, ele pergunta e já responde. Ele não deixa o camarada falar. Outra coisa, isso aqui é o programa da Fátima Bernardes. Eu vou discutir o que aqui... Vamos lá, que aqui é a campainha do sucesso. E ele atropela o cara. Lembre-se, você tem uma boca e dois ouvidos. Já o Silvio Santos, daquele jeitinho maroto dele, ele faz a pergunta. Quando você menos percebe, ele já tá na intimidade do cara perguntando coisas. E o cara tá ali em rede nacional se expondo publicamente. Por quê? Ele estimulou o camarada com perguntas. Você chupa ou você lambe? E eu separei algumas perguntas cruciais que você, corretor de imóveis, precisa fazer para o seu cliente. Pergunta número 1. Como seria o imóvel ideal para você? Olha que pergunta boba, pergunta simples, mas é fundamental você perguntar isso pro cara. Esquece o que ele está perguntando. Eu vi o anúncio e tal. Pô, legal, dá a informação do anúncio. Amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que seria o imóvel ideal para você? Se estiver pessoalmente, melhor ainda, que daí você consegue entender a emoção e a dor desse cliente. Pergunta número 2, a mais básica de todas. O que exatamente você procura? Eu preciso que você me passe mais detalhes, como por exemplo, localização, tamanho e faixa de preço. É o básico, é o mínimo básico que você precisa para começar a trabalhar com esse cliente. Porque talvez você tenha visto o cliente que ele olha um apartamento de 2 quartos no bairro X e ele acaba comprando um de 3 quartos no bairro Y, muito longe, completamente diferente, perfil completamente diferente. Aí o corretor fica, pô, o cara tava pedindo um perfil assim e comprou outro. Faltou uma boa entrevista, faltou a pergunta certa. Então são perguntas óbvias, mas que devem ser feitas. Pergunta número 3, básica, que poucos corretores fazem. Terminou o atendimento, o que você tem que perguntar para o cliente? E aí, gostou? O cliente nem sempre vai dizer, se você está esperando o cliente visitar o imóvel, olhar, gostar e dizer eu quero comprar, pode esperar sentado que a probabilidade de venda é muito remota. O corretor que tem que conduzir a negociação e perguntar, você gostou ou não gostou do imóvel? E aí, dentro disso, a gente abre mais um leque de perguntas dependendo da resposta do cliente. Se a resposta for sim, é a pergunta final. Ok, vamos fazer uma proposta? Matou, já vai direto para a proposta. Se a resposta for não, a gente vai para outra série de perguntas. O que exatamente você não gostou? Além disso, existe mais alguma coisa que te impede de comprar esse imóvel? Se eu conseguir solucionar isso, nós podemos fechar? Claro que tem várias variáveis dentro disso. Às vezes o cliente diz que ele não gostou, cara, eu não gostei de nada, eu não gostei da localização, não gostei do tamanho, não gostei de nada. Ok, você vai buscar outro imóvel para ele. Aí volta naquela pergunta do que exatamente você procura. Agora, de repente, não gostou de um detalhe. Diz, olha, eu entendo, contorno a objeção, entendo, mas veja que todos os outros atributos que você pediu tem nesse imóvel. Se eu conseguir resolver essa situação, no caso, por exemplo, é uma vaga de garagem que você consegue trocar com a construtora, ou é questão de preço, ou é questão de, o cara quer que fique os móveis, alguma coisa que de repente você consiga ajustar, veja se é o único fator decisivo de compra e tenta ainda assim arrancar a proposta do cliente. Então, pessoal, perceba a importância de fazer perguntas. Eu selecionei aqui só algumas perguntas básicas, mas monta o seu roteiro de atendimento, prepara um script com bastante perguntas para você poder captar essas informações cruciais de uma boa entrevista para o seu cliente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se você gostou, lembre-se de curtir e compartilhar com seus colegas. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!